Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título o presbítero, bispo ou ancião. Essa é a lição de número 11, que será dada no próximo domingo, Dia Nacional do Pastor, porque o Dia do Pastor é comemorado todo segundo domingo de junho. Então, desde já, que Deus possa abençoar a sua vida, pastor, presbítero, evangelista, apóstolo, bispo, bispa ou pastora. É os meus sinceros votos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Vamos à aula de hoje. Quero deixar alguns versículos de parâmetro. Título, capítulo 1, versículo 5, estabelecimento dos presbíteros. Tiago 5,14, homens espirituais. 1 Timóteo 4,14, ação do presbitério. 1 Pedro 5,2, presbíteros apacentadores. 1 Pedro 5,3, como exemplo do rebanho, o presbítero. E Tito 1,5,7, outro nome para presbítero, o bispo. Ou seja, todos os bispos, são presbítero, como os pastores, ou vice-versa. Textual está baseado em Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Greta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero. A verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Título de base da aula de hoje, a leitura bíblica em Tito 1, 5, 6 e 7. E 1 Pedro 5, 1, 2, 3, 4, que nos diz assim a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Greta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Pedro 1, 1 Pedro 5. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa é a orientação de Pedro aos presbíteros, aos pastores, apóstolos e bispos. A igreja local é o corpo invisível de Cristo, num tempo e num espaço. Ela é constituída por distintos seres humanos. Por isso é preciso haver uma liderança que a norteie, a oriente e administre com sabedoria. Então aprove ao Senhor levantar obreiros para dela cuidar. A igreja local jamais pode ser administrada por um único líder. Apesar da importância do pastor titular, esse deve ter um grupo que possa contar de obreiros aptos a ensinar e administrar a igreja local, o presbitério. O nosso Pai levantou presbítero, homens honrados, de boa índole e idôneo, para junto do pastor titular cuidar e zelar do rebanho do Senhor. Então, aí está a causa da constituição dos presbíteros na igreja. Introdução.
No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes contra o evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida dos pastores e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. A função de um presbítero é, em primeiro lugar, pastoral. Isso implica múltiplas ações e zelo com a igreja local, instituída pelo Senhor numa região, cidade ou país. Tópico 1. A escolha dos presbíteros. Significado da função presbítero. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega pessoas mais velhas, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes de idade madura, que forma o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, supervisor, de professor ou até mesmo de pastor. Tal é o significado da função presbítero. A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho, quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito. Paulo instrui a estabelecer presbítero em diversos lugares de cidade em cidade. Tito, capítulo 1, versículo 4, 5 e 7. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. As qualificações do presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural. Presbíteros, bispo ou anciões, como algumas igrejas o intitulam. Atos, capítulo 11, versículo 30, capítulo 15, versículo 2, 4 e 6, capítulo 20, versículo 17, Tiago, capítulo 5, versículo 14, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelha. A palavra de Deus expressa qualificações bem adjetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, 6, 9, para presbítero, assim como em 1 Timóteo 3, 1, 7, para o bispo, denotando o aspecto sinônico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se de quanto à ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros idôneos, marido de uma só mulher, e que dê testemunho aonde ele passa, aonde ele vai. Isso é importantíssimo. O termo presbítero é um sinônimo de bispo, de professor ou de pastor, como falamos já no começo desta aula. O subsídio teológico traz-nos mais algumas colocações sobre as qualificações do presbítero. As qualificações no verso 6, de acordo com o idioma original, são condições ou questões indiretas relativa aos candidatos que estão sendo considerados para o ministério. O grego traduz literalmente aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, desperdício de dinheiro e nem desobediente. Esse pode ser considerado como um candidato
ao presbitério da igreja. Paulo parece estar usando a palavra ancião, presbítero e líder, bispo, de modo intercabível. Neste primeiro período da história da igreja, os ofícios ministeriais eram variados e indistintos. É o que nos diz os estudiosos da época quando se refere ao assunto presbítero, pastor ou bispo. Tópico 2. A importância do presbitério. Significado do termo: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. O Novo Testamento classifica este corpo de obreiros de presbitério, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciões da igreja cristã. A situação dos presbíteros no Concílio de Jerusalém em relação a sérias questões éticas e eclesiásticas que podia comprometer a expansão da igreja, os apóstolos, anciões, presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, 2, 6, 9 e 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Atos, capítulo 16, versículo 4, nos traz o relato dessa história. A valorização dos presbíteros. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério do ensino, tal como instrui o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governem bem sua própria casa sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5, 17, ou seja, aqueles que têm a função de pastorear, que administra a igreja. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não será exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros, presbíteros. Atos 20, 17, 37, Efésios 4, 11, 1 Pedro 5, 1. O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo local de Cristo. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também esses são chamados presbítero, em Atos 20, 17, Tito 1, 5. Bispo ou supervisores, em 1 Timóteo 3, 1, Tito 1, 7. Logo, conforme Atos 14, 23, a congregação local, cheia do Espírito Santo, buscando a direção de Deus em oração e jejum, elegiam certos irmãos para o cargo de presbitério ou bispo, de acordo com as qualificações espirituais estabelecidas pelo Espírito Santo, que orientou os apóstolos para separar tais homens ao ministério. Subsídio teológico, presbítero. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, a nossa igreja, a qual podemos falar com mais propriedade, certamente em razão de se constituir inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos, atraído pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo, ministerial, adotaram uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano, pois Daniel Berg Gumeving vem dessa linhagem.
pois essas igrejas não criam no Espírito Santo, e Daniel Bergman foi batizado com o Espírito Santo e, chegando em Belém do Pará, abriu, né, a primeira igreja pentecostal no Brasil. Mas como a linhagem deles era presbiteriana, eles seguiram dentro dessa linhagem na administração eclesiástica da igreja. Não admitem hierarquia, não aceita o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Admite, entretanto, o cargo separado de presbítero. Presbítero, anteriormente chamado ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campo de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, é-lhe dado cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais, unge, ministra, ceia e batiza. Entre esses, há os que possuem a dignidade e capacidade verdadeiro dom de pastorear. Porém, na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus de São Paulo, foi debatida a questão sobre se os anciões presbíteros não poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam, citando textos como 1 Pedro 5,1, Atos 20, 28 e 1 Timóteo 5, 17, que em alguns casos parece haver uma diferença entre os anciões e anciões com chamada ao ministério. Estabeleceram assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus: diáconos, presbíteros, ministros do Evangelho, pastores e evangelistas. Esse é a forma de obreiros, né, dentro da Assembleia de Deus. E antes do diaconato, mais à frente, foi adicionado o cooperador, que é alguém que vai aprender, né, a função do diácono. Pois o diácono, pela palavra de Deus, ele tem grande honra. Inclusive, o que é dito ao diácono, nem mesmo aos pastores e presbíteros evangelistas é dito, que aquele que servir bem como diácono terá grande honra no céu. Então o cooperador vai aprender como servir bem como diácono. Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha sua definição, passou também a ser visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações, antes de ser consagrado a evangelista ou pastor. Tópico 3. Os deveres do presbitério. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros de sua época acerca dessa tarefa. 1 Pedro 5, 2, parte A. Apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Este ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro 5, 2, 3. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Liderar a igreja local é outra função do presbítero. A liderança da igreja local tem suas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbitério, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. 1 Timóteo 3, 2, 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Foi o exemplo que Jesus deu ao lavar os pés do discípulo. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Tomai o meu exemplo. Mateus 20, 25, 28, Marcos 10, 42, 45, com o objetivo
de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local, ensinar e governar com equidade e seriedade e o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Por isso, a Bíblia recomenda que o obreiro não seja neófito na fé, né? Que seja alguém idôneo, que seja alguém que saiba manejar bem a palavra da verdade. Outra função do presbítero, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que os presbíteros devem ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração, uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas da igreja. E a unção, como destaca a Bíblia, é para enfermo. Infelizmente, virou hoje uma banalização. Hoje as pessoas ungem rocha de Israel, folha de oliveira, unge carro, casa, roupa, foto, carteira. Não é o que a Bíblia recomenda. Não tenho nada contra quem faz em si. Cada igreja tem o seu costume. Mas a oração com unção é para enfermo. As demais coisas não é com unção. Você pode orar por casa, por carro, por chave, mas é orar. Unção só para quem está enfermo. E quem recomenda isso não é pastor Paulo, é a palavra de Deus. Mas se você quer fazer diferente, é você e Deus. Conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Presbitérios ou bispo sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Ele exerce uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Essa é a minha oração neste dia que se comemora o Dia do Pastor, o segundo domingo de junho. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?